Química geral, matéria, conceitos fundamentais. Vamos à aula. Definição clássica, bem mais comum de matéria, é que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, de modo geral, tudo que nós podemos pesar, eu coloquei entre aspas, então a diferença do que nós usamos o termo pesar e do que é realmente peso, medir volume no universo ao nosso redor é matéria. Então, na imagem aqui, nós temos pedras, temos a madeira do tronco das árvores, temos ar, temos a água do mar, tudo isso tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo isso é classificado como matéria. A massa é a medida da quantidade de matéria que eu tenho. Então, quando nós subimos uma balança, nós estamos medindo a nossa massa, quanta matéria nós temos no corpo. E as unidades mais comuns para a massa são o grama e o quilograma. Chamando a atenção, colocando em negrito, por quê? Unidade de medida, masculino, o grama. A grama referente à planta. Por que eu coloquei lá o pesar, entre aspas? Porque peso é uma resultante da ação da gravidade sobre a nossa massa. Então, peso é uma força e por isso, para calcular qual é o nosso peso, nós vamos olhar o número que aparece quando nós subimos uma balança, que corresponde à nossa massa. Vamos multiplicar por 9,8, que é a aceleração da gravidade no local que nós estamos. Isso é esse. E aí sim, o resultado dessa conta, dessa multiplicação da minha massa vezes a aceleração da gravidade, esse sim corresponde ao meu peso. Unidade de peso é Newton, que corresponde a quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Volume. O volume é o espaço que a matéria ocupa. As unidades mais comuns para o volume são o litro, o mililitro, o centímetro cúbico, metro cúbico. Lembrando que litro, mililitro, estão numa escala de medida de capacidade. Centímetro cúbico, metro cúbico estão na escala de volume. Aqui a imagem mostra como nós medimos o volume para corpos irregulares. Quando o corpo é regular, ou seja, as medidas, os lados dele são iguais, pensa num dado, num cubo. Para medir o volume do cubo, eu vou medir qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade. E vou multiplicar as três unidades. Por isso que as unidades de volume têm esse 3 aqui, ó, unidade tridimensional. Porém, os corpos irregulares eu tenho dificuldade de fazer essa medida. Imagina eu calcular o volume desse peixe aqui. Não dá para medir largura, altura e profundidade do peixe com a régua para fazer essa conta. Então nós fazemos um outro tipo de medida. Nós temos aqui um becker representado, colocamos água até aqui 30 centímetros cúbicos e aí colocamos o peixe lá dentro. A água estava aqui no 30 e agora ela está um pouco acima. Essa diferença entre o estado inicial e final, esse deslocamento de volume que aconteceu aqui, é por causa do corpo do peixe que está dentro da água. Então essa diferença de volume representa o volume do peixe. Então nós determinamos assim, de forma prática, o volume dos corpos irregulares. Corpo é qualquer porção limitada de matéria. Então, madeira, por exemplo, é matéria, porém um pedaço de madeira é um corpo. Eu estou interessado nesse pedaço de madeira. Então, toda madeira é um material. Então, na imagem aqui eu tenho uma ripa de madeira. Então, no momento que eu estou trabalhando, interessado nessa ripa, ela recebe o nome de corpo. Sistema é uma porção limitada do espaço contendo ou não matéria que seja objeto do nosso estudo. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com essas latas de refrigerante, estou determinando, por exemplo, qual é a massa delas, qual é o volume, então o meu sistema, ou seja, aquilo que eu estou interessado, corresponde a essas 5 latas de refrigerante. Todo o resto que eu não estou interessado, que não faz parte da minha análise aqui, não é sistema, está fora do sistema. O que não é o sistema, chamamos de meio ambiente, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do que nós estamos estudando, que nós temos interesse em analisar. Então, para as minhas latas de refrigerante, qualquer coisa fora, alheio, que não seja as latas de refrigerante, eu vou chamar de meio ambiente. Então, aqui eu chamo a atenção que a matéria é formada de massa e volume, porém, será que tudo é matéria? Ou será que tem coisa que não é matéria? Então essas coisas, entre aspas, usando aí apenas uma designação comum, que não são matéria, ou seja, não tem massa e não tem volume, como exemplos o som, a luz, o calor, nós vamos chamá-los de energia.
Então, até o momento, estudando o nosso ambiente, nós temos duas classificações para o que nós temos aqui no ambiente. O que é matéria, que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tem volume, e o que é energia. E nós temos várias formas de energia. Vamos ver algumas delas. A principal fonte energética para nós, que estamos no planeta Terra, é a energia solar. Então, constantemente, nós estamos recebendo essa energia do Sol. Então, no dia ensolarado, você pode ficar aí ao sol e perceber, você vai sentir o calor que é transmitido para você através do sol. Então nós temos aí alguns exemplos. O fogo, que é energia na forma de calor, energia térmica, usado para aquecimento, cozimento de alimentos, etc. Temos a combustão nos motores, a queima feita nos motores, e nós vamos transformar a energia térmica em mecânica. Então nós queimamos o combustível dentro do motor e aí gera energia para movimentar o carro. Essa energia do movimento é chamada de mecânica. Aqui nós temos a ilustração, o exemplo primeiro. Nós temos um sistema de aquecimento de água, na qual a água nas placas solares aqui vão absorver a energia do sol. Absorver a energia, ela esquenta. Então, com menor densidade, ela sobe e vai para o boiler. O boiler é esse reservatório que tem a função de isolar a água aqui dentro para manter ela aquecida o maior tempo possível. Aqui é a caixa d'água, representada a água em azul. Aquela água está mais fria. Então esse sistema fica girando aqui dentro. A água fria passa pelas placas, aquece e vai para o boiler. E aí o boiler leva a água para as torneiras serem usadas. Aqui uma pista de skate está mostrando aqui a energia cinética sendo convertida em energia potencial. Então, enquanto ele está nessa parte da rampa, ele está se movimentando. E ele vai fazer essa manobra aqui em cima, aí ele para de se movimentar. Então, toda a energia que ele tinha, ele transformou em potencial. Na hora que ele desce, ele volta e transforma a energia potencial em energia de movimento de novo, para chegar do outro lado da rampa, e assim vai fazendo aí a sua movimentação. Dentro da pilha ocorre uma reação química, na qual produz uma corrente elétrica, ou seja, elétrons num fluxo contínuo. Nós chamamos de energia elétrica, que é a energia dos elétrons. O urânio, por exemplo, é um material que produz energia através de reações nucleares. Então chamamos de energia nuclear, que sai do núcleo do urânio. Há uma relação intrínseca entre matéria e energia. As duas estão sempre muito ligadas, presentes, indissociáveis na maioria dos casos. Muitas transformações da matéria produzem energia. Queima da madeira, por exemplo, libera calor. Quando um material está queimando, a madeira, por exemplo, se você chega a mão próximo, você vai sentir o calor que é liberado na reação de queima. A energia atua sobre a matéria também, causando transformações. É o caso de um alimento quando ele está sendo cozido. Nós podemos perceber a diferença sensível, né, entre uma cenoura que está crua e uma cenoura que está cozida. Como eu já falei lá no exemplo do skatista na rampa, né, existe conversão entre os tipos de energia. A energia térmica, por exemplo, calor, ela pode ser transformada em energia mecânica de movimento. Uma locomotiva a vapor, na qual o vapor é utilizado para mover um pistão, e esse pistão vai fazer com que a roda da locomotiva vá girando e assim gere o movimento. Energia mecânica pode ser transformada em energia elétrica numa hidrelétrica. A água passa pela turbina, faz ela girar, o giro da turbina gera corrente elétrica. Energia elétrica pode ser transformada em energia mecânica, seria o processo inverso. Então, quando você aperta o botão do elevador, ele vai consumir energia elétrica para se deslocar, subir ou descer aos andares. Aqui, chamando a atenção, né, ao uso da química, que muitas vezes passa despercebido, numa simples página de livro, nós temos muita coisa envolvida, né, desde o cultivo, onde nós temos que plantar a planta, esperar que ela cresça para depois cortar a madeira para levar para a indústria de celulose, até os processos de fabricação de diferentes tipos de papel, a química das tintas que é utilizada para escrever nesse papel e outras superfícies. Então a química está presente em muitas coisas do nosso cotidiano. Sem
o desenvolvimento da química, muita coisa que nós usamos sem até perceber, coisas que são tão comuns que nós nem prestamos atenção nela, não existiriam. O próprio aparelho que você usa para ver essa aula aqui, ele não existiria. Você tem componentes eletrônicos, tem plásticos, tem diversos tipos de materiais que precisam ser retirados da natureza, isolados, purificados, para depois comporem o equipamento que nós estamos utilizando nesse momento. Aqui chama a atenção essa imagem ampliada. Isso aqui são as fibras de celulose que compõem todo o material celulósico. Celulose é um polímero, polímero, várias partes. São compostos que têm uma repetição da unidade estrutural. Nós vamos ver polímeros com mais detalhes no terceiro ano do ensino médio. Então aqui são as fibras de celulose. Todo o material celulósico tem esse tipo de arranjo para as fibras, tá? Uma imagem aumentada. Aqui, temos aqui uma grande quantidade de troncos de árvore na entrada de uma indústria celulósica. Então essa madeira vai ser tratada para que nós aproveitemos a celulose que está na madeira na forma de um outro material que nós chamamos de papel. Aqui, falando apenas um pouco do processo de impressão, nós temos que, praticamente para gerar todas as cores, nós utilizamos de 4 cores básicas. Se você lembrar da sua impressora jato de tinta, ela tem normalmente 2 cartuchos, o cartucho preto e o colorido. E esse colorido ele tem 3 tintas, 3 cores. E aí a mistura dessas cores, gera toda a diversidade de cores que nós podemos escrever, colocar um texto no Word, colorir as fontes, imprimir o desenho. E a combinação dessas cores gera outra cor derivada. Então aqui a ilustração, o preto, o vermelho, o verde e o amarelo. Então a mistura dessas 4 cores, nós geramos toda aquela paleta de cores disponível. Várias e várias cores, várias tonalidades, que nós podemos utilizar para imprimir ou pintar.